agora e na hora de nossa morte. Amém. Aproveite a noite, porque Deus tem muitas bênçãos a derramar sobre cada um de vocês. Boa noite. Louvamos ao Senhor. E agora nós clamamos essa presença do Espírito Santo. Ele que é o motivo pelo qual nós nos reunimos nestas noites de oração, de louvor, de adoração. Ele, o prometido do Pai, que está sendo derramado em nossos corações nesses dias, deseja encontrar no nosso coração um terreno fértil, onde possa fazer a sua morada. A palavra de Deus nos diz que nós somos templos do Espírito Santo. Mas é verdade que nem sempre nós vivemos essa dignidade, nesse templo no qual nós somos. Mas nesta noite, o Senhor deseja plenificar os nossos corações com a presença do seu Espírito Santo. Por isso peçamos com nossas palavras, peça esta graça da plenitude do Espírito Santo sobre sua vida, sobre todo o seu ser. Sim, Espírito Santo, nesta noite, hoje nós nos encontramos em tua presença, nós queremos ser plenificados da tua graça, do teu amor, da tua santa presença. Por isso vem sobre cada um de nós que aqui nos encontramos, sobre aqueles que deixamos em nossas casas, sobre aqueles que possam de longe estar escutando esta oração. Vem preencher os nossos corações, Espírito Santo, para que a partir deste momento o nosso coração seja um terreno fértil para acolher a palavra de Deus, um terreno fértil que possa dar frutos 100 por 1. Por isso vem, que nós clamamos, Espírito Santo, a tua presença sobre nós, Deus, nos terrenos mais duros, mais secos. Vem irrigar os nossos corações, Espírito Santo. Vem, ó doce Espírito Santo. Vem, ó brisa suave. Vem, ó vento impetuoso. Inunda o nosso ser. Estiramos nossas mãos sobre o nosso irmão, pedindo essa porção dobrada do Espírito Santo sobre ele nesta noite, para que Deus nos fale por meio deste canal aberto à sua graça. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite toda a unção do céu, toda a unção do Espírito Santo sobre este teu filho, para que tudo aquilo que tu desejas nos falar, tu nos fala por meio dele. Que nesta noite ele seja a tua boca para cada um de nós. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa vir sobre cada um de nós, por meio de cada palavra, cada profecia. Que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, possa ungir e capacitá-lo 100 vezes mais. Queremos entregar o nosso irmão, todas as nossas vidas, aquela discípula perfeita e fiel, a Virgem Maria, para que ela venha nos conduzir nesta noite sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Fique bem aí um pouquinho para me ajudar. Dá um maior para mim, por favor. Sopra em nós, sopra em nós, sopra.
somos seus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome, sopra em nós, sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome, e ao vento vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o teu braço com teu poder, haz do céu meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, canta ao vento impetuoso, vai. Ó vento impetuoso, lugar, fortalece o teu braço com teu poder, haz do céu meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, teclado, segura aí para mim, para me ajudar. Obrigado. Boa noite, povo de Deus. Pode sentar agora, encontre o seu lugar. Mas eu quis começar cantando esse trecho do Salmo 42. O Salmo 42 é esse que diz: a minha alma tem sede de Deus. O que te trouxe a essa noite, o que te atraiu a essa experiência do Renovados pelo Espírito, foi a sede que desde sempre Deus imprimiu no seu coração. Deus nos criou para Ele, e o nosso coração, como dizia Santo Agostinho, permanece inquieto enquanto nós não repousarmos nele. O meu e o seu coração pertencem tanto a Deus, que enquanto a gente não se volta para Ele, enquanto a gente não vive essa experiência com o seu amor, enquanto a gente não vive esse batismo do Espírito Santo, a gente continua inquieto, perdido, buscando, procurando. Talvez hoje você já tenha uma família, um casamento, uma profissão, mas você continua perdido. Não precisa levantar o braço, porque eu não quero que você se exponha. Mas talvez na idade que você chegou hoje, você ainda se sente incompleto. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Ah, Tiago, às vezes eu até participo dos eventos, dos encontros, mas parece que você continua incompleto. Eu estou falando com você que me acompanha agora, com você que está aqui nessa quadra do Instituto São José. Mas existe essa verdade eterna, que por vezes a gente não tem força para nada, porque a gente continua o leitinho que a gente nasceu, igual a gente quando recebeu o batismo, a gente não mexeu. O Espírito Santo está aí dentro, o Espírito Santo está em nós, mas Ele não nos muda, Ele não transforma a nossa essência. A gente continua aquele simples bebezinho, birrento, cheio de manias. Quando é contrariado, já grita, já se exalta, porque não tem uma vida com Deus. Desculpa, a gente só é controlado nos nossos ânimos, ou naquele momento em que a gente é contrariado, ou naquele momento em que fala mal da gente, ou naquele momento em que a gente é humilhado. Isso só acontece em nós quando nós vivemos esse dínamos, quando a gente mexe de novo. Se você, depois que mexeu um dia, deixar parado lá aquele copo de achocolatado, o que acontece com o chocolate? Ele faz o quê? Esse bebe mesmo chocolate. O que acontece? Desce para o fundo, certo? Fica aqui embaixo, até o momento em que você vai de novo mexer.
Por isso que a gente precisa todo dia do Espírito Santo. Eu quero ser muito concreto com você nessa noite, porque senão a gente fica só achando que a vida no Espírito é só algo sobrenatural, que eu vou alcançar, e eu vou orar em línguas, e eu vou flutuar, e o meu lugar é o céu, e eu sou livre no Espírito, aleluia, é maravilhoso. Só que é uma alegria que não te transforma, porque é só uma alegria nesse momento. Por isso que o Padre Jonas, meu pai fundador, nos ensinou: nós precisamos do Espírito Santo todo dia. Nós precisamos do Espírito Santo toda hora. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas decisões. Nós precisamos do Espírito Santo para educar os filhos. Nós precisamos do Espírito Santo para escolher um emprego, para saber o que fazer no nosso futuro. Nós precisamos do Espírito Santo. Aconteceu com Pedro. Pedro caminhava com Jesus, os discípulos também. Quando aconteceu o momento da tribulação, o momento em que eles começaram a ser perseguidos, Jesus então foi preso em Jerusalém. Eles estavam ali no jardim do Getsemane. Quantas vezes tive a oportunidade de rezar ali? Eles estavam no jardim do Getsemane e de repente vêm os soldados. Pedro, primeiro cheio de convicção, cheio de ira, começa a lutar. Depois fica um medroso, se esconde, foge, nega. Quantas vezes acontece assim com a gente? Quando vem os momentos em que a gente tem que realmente se segurar, sustentar na fé, são os momentos em que a gente nega Cristo. Quer ver quando a gente nega Cristo? Deixa, se está tudo bem, você é ótimo, você é super de Deus. Deixa chegar um câncer na sua casa. Por que isso, Deus? Porque comigo, eu sou teu servo tão piedoso. Deixa, desculpa, eu sei que é duro perder alguém. O luto é sofrido, alguém que a gente tanto ama. Mas nessa hora que a gente perde alguém, na hora você diz: porque eu, Deus, um acidente não foi justo. Não foi mesmo. Foi doído, é doído. Até hoje você chora quando lembra, mas a fé é para essa hora, o Espírito Santo é para esse momento. A gente tem que mexer o Espírito para nos sustentar nessas horas difíceis. É muito fácil ter fé enquanto está tudo bem. De certa forma, é até fácil ter fé quando a gente depende. Então assim, poxa Senhor, eu não tenho emprego, eu não sei a quem recorrer, me ajuda, me dá uma pessoa, abre o caminho, me ilumina. Você até reza nessa hora. Mas quando te ofende, quando te machuca, quando te exige, é a hora de ser um homem ou uma mulher do Espírito. Então ser renovado pelo Espírito é isso. Será que você rezou naquele dia que você perdeu essa pessoa? Ou você se revoltou? Será que você disse para Deus: Senhor, eu não queria esse sofrimento dessa doença, dessa enfermidade, mas eu quero caminhar contigo nessa dor. Eu quero te glorificar no meu sofrimento. Percebe? Deixou de ser um leitinho só que você nasceu. É uma fé mais madura. Hoje eu vim aqui, saí lá de Castura Paulista. Eu saí de casa às 5h20 da manhã. Peguei o carro, fui até o aeroporto de Guarulhos, peguei o voo 9h50 e pouco, decolou na verdade 9h50 e pouco, mas eu já estava no aeroporto desde as 8 da manhã. Eu fui chegar aqui em Aracati, já era umas 5h30 da tarde. A gente foi almoçar, eu, o Ronald e o Wagner, já era umas 4h30 mais ou menos, era isso? Eu tinha comido 8 horas da manhã no aeroporto. Depois deram um salgadinho assim, uma palhinha lá que você come, salgado, água, e fiquei até 4 e pouco assim comer. Vocês acham que em algum momento eu me incomodei com isso, ou reclamei com isso, ou achei que a estrutura não me acolheu bem, ou ficou devendo? Não! Eu vim em missão, eu vim me gastar por Deus, eu vim me cansar por Ele, eu vim passar um pouquinho de fome. O que custa? Nossa, que absurdo! Trouxe um missionário da Canção Nova para esperar para comer. Sim, é isso. O que me assusta às vezes é quando a pessoa diz que é missionária e ela é cheia de exigência. Eu fiquei num lugar tão legal que eu nem imaginava, nem sabia, não sabia nem que Canoa Quebrada era aqui do lado de Aracati. Pra vocês terem uma ideia do broco que está aqui na frente.
Eu não sabia. Aí me colocaram num lugar tão legal para dormir. Eu falei, meu Deus, há 3 semanas atrás mais ou menos eu tinha ido lá para a Amazônia, no meio dos índios. Foi 27 horas sentado assim, ó, nessa cadeira igual você estava. Nessa cadeira aí, sem inclinar, era assim. Eu cheguei em Manaus 6 horas da manhã, cheguei em Manaus 3h30 da manhã, esperei até às 6 para entrar numa lancha, peguei a lancha, 6 da manhã do sábado, domingo de Pentecostes, eu fui chegar lá, ó, 6 da manhã em Manaus. Fora que eu tinha saído de Cachoeira Paulista também, no dia anterior, na sexta, peguei um voo à noite, saí de Cachoeira Paulista também, umas 7 horas da noite. Para chegar, ó, contando tudo, tá? Saí de Cachoeira Paulista umas 7 horas da noite. Eu só fui chegar lá em Tonantins, no Amazonas, às 9 da manhã do domingo. 7 horas da noite de sexta, eu cheguei na Amazônia para o evento de Pentecostes, encontro de Pentecostes, 9 da manhã. Só na lancha foram 27 horas. Aí eu até brincava, eu falei, não, 27 horas para ir sentado, aí tem 3 refeições. Você senta lá e chega um misto quente, um clube social e um cafezinho com leite para quem toma. Eu só tomo leite, não só café. Aí isso de manhã. Aí depois na hora do almoço, uma carne cozida, arroz, farofa e um repolho ali com um negócio misturado. E depois a janta. Foi isso que serviu em 27 horas de viagem. E aí veio um monte de gente falando, nossa Thiago, parabéns, que legal, você foi lá na Amazônia, você foi evangelizar lá é comunidade indígena, comunidade ribeirinha, é tudo muito simples, inclusive tem Porta Santa lá, fiquei edificado. Se vocês imaginarem que a Porta Santa lá é isso aqui, ó, é tipo, isso aqui aberto, e aí um chão de terra batido aqui, e nós passamos por aquela porta. Eu que já tinha ido mês passado, ou melhor, 2 meses atrás, eu tinha ido lá em Roma, tinha ido na Porta Santa lá, eu fui no velório do Papa Francisco, fui levar um grupo de peregrinos, estive lá em Roma, eu morei na Terra Santa, já fui nos Estados Unidos, já fui em tanto lugar, mas o que mais me edificou e me fez lembrar Belém, que eu tinha morado lá na Terra Santa, foi a Amazônia, onde ninguém quer ir, onde é desgastante chegar, onde custa para encontrar aquelas pessoas que têm sede de Deus. Só que quando Deus nos chamou, quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, quando Deus nos criou, não foi para viver gostosamente a nossa vida, desculpa a palavra, não foi para você viver só o bem bom dessa vida, dessa terra. Não, ser de Deus é exigente, vai exigir da gente. Aí o ônibus falava aqui, aqui tá, vamos animar mais um pouquinho, vamos gente entregar o nosso cansaço. Desculpa, mas se o seu cansaço é só esse, você está muito destregado, você está muito fraco. Mas o Espírito Santo fortalece o que é fraco. Não foi isso que a gente cantou? Fortalece o que é fraco com teu poder, rasga o céu ao meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Ele fortalece o que é fraco, ele vem para cada instante. Tem hora que Deus vai te dar momentos maravilhosos. Semana passada eu estava em Conselheiro Lafayette, em Minas, 30 mil pessoas no show, eu, o Padre Fábio de Mello. Já estive em missão com o Padre Marcelo na Terra Santa, lá em São Paulo. Quando eu chegar, vou lá ainda sexta-feira. Vou voltar daqui sexta-feira para lá, ainda vou passar lá. Depois volto para Canção Nova e volto para São Paulo de novo, porque tem Expo Católica, outro momento lá. E assim vamos. Mas se o nosso coração se enche de orgulho, de vaidade, por nada, por tão pouco, a gente perde a oportunidade de mexer no Espírito Santo em nós. Porque na verdade, a hora que começa a mexer é a hora que começa a incomodar. Então a gente precisa mais de Deus. Deus te atraiu para essa noite, para esses renovados pelo Espírito, para renovar a sua vida. Pega a palavra comigo, nós vamos lá
em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Tem uma frase que eu gosto muito. Uns atribuem a São Jerônimo e outros a Santo Isidoro, mas o importante é a frase. Diz assim: quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, é Deus quem fala conosco. Quantas vezes você falou assim: eu não entendo o que Deus quer falar comigo, eu não sei o que Deus tem a meu respeito. Mas você também nunca foi aonde Ele fala. É na palavra que Ele fala. Quer ver como Ele fala? Efésios capítulo 4, versículo 22. Preste atenção. Diz assim, estou com a tradução da Ave Maria, tá bom? Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25, atenção. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Versículo 27. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Vou parar aqui no versículo 28, mas preste atenção. Versículo 22. Renunciai à vida passada. Isso me faz lembrar, quando eu era jovem, eu ainda não queria entrar na Canção Nova. Eu só descobri que Deus me chamava a Canção Nova quando eu completei meus 18 anos e eu fui para a Cachoeira Paulista. Meus pais também são da Canção Nova, da comunidade Aliança. Eu tenho 23 anos, meus pais têm 26 anos de comunidade. Meu pai é diácono permanente há 16 anos, graças a Deus. Então eu fui criado no ambiente da igreja. Então desde novo eu ia para a igreja. Então eu fui coroinha, eu comecei a cantar no Ministério de Música quando eu tinha 13 anos. Aí eu já tinha feito, aliás, com 9 anos, minha primeira comunhão. Então participava do grupo de teatro na igreja, ia para os encontros, conheci a Canção Nova quando eu tinha 11 anos. Depois, quando eu tinha 13, eu comecei a ir para a Cachoeira Paulista já nos acampamentos de oração, isso em 1995. Então, eu sempre estava nas coisas de Deus. Eu costumo dizer isso. Eu sempre estava nas coisas de Deus, mas eu ainda não era de Deus. Eu só estava nas coisas dele. Talvez você tenha vindo nessa noite para algo que é de Deus, um evento que é de Deus, mas o seu coração de verdade ainda não é dele. Quer ver como eu vivia? Então eu ia para a igreja, participava dos encontros e tal. Aí comecei lá no Rio, não morava perto da praia, mas tinha uns amigos que gostavam de surfar. E eu comecei a pegar onda de bodyboard, né? De pranchão não peguei, de long não peguei. Mas começava a marcar aula para ir para a praia, então pegar onda e tal. Aí a galera começou a beber, então bebia cerveja, bebia, se tivesse uísque bebia, o que tivesse de álcool a galera não bebia, então eu estava ali no ambiente, comecei a beber também. Aí começaram a fumar, eu comecei a fumar também, então eu fumava cigarro normal, daqui a pouco me apresentaram um tal de Budangarã, que é um cigarro que a gente chama lá no Rio cigarro de baile, então tinha de canela, tinha de menta, então eu comecei a fumar aquele ali também. Aí, só que eu fazia essas coisas e ia para a igreja, participava da igreja, cantava na igreja. Aí daqui a pouco eles começaram a usar droga, então aí começava a vir maconha, daqui a pouco eu caí, aí eu falei, opa, não, droga é demais. Então eu não fui, eu não experimentei droga, graças a Deus.
sei nem como é que é. Só já senti o cheiro porque passei ou porque os colegas estavam usando. Mas eu mesmo não experimentei. Então, quando eu estava ali, isso eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 15 para 16 anos. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa bagunça aí, indo para a igreja e aprontando, fumando, e bebendo, e curtindo, e zoando, e matando aula. Até que quando eu estava para completar meus 17 anos, um parceiro meu dessa zoeira assim, ele me chamou e falou assim: "O Tomé", ele também era Tiago, só que o sobrenome dele era Oliveira. Então, como tinham muitos Tiagos, eu, Tomé e Oliveira, aí ele me chamou: "Tomé, chega aí, eu quero trocar ideia com você." Eu falei: "Opa, beleza." Ele falou: "Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Você bebe?" Eu falei: "Não entendi." Eu falei: bebo contigo. "Mas tu mata a aula?" Eu falei: "Ah, Thiago, para, bicho, a gente mata a aula para ir lá pegar onda na praia, beleza." E era todo esquema para matar a aula, tipo roubar a caderneta, um distraía, o outro saía correndo por trás, pegava, era tipo cena de filme assim mesmo, um negócio articulado. Então a gente ia aprontando, fugindo da escola, matando aula. E aí ele me perguntou assim: "Você fuma?" Eu falei: "Fumo, pô, cara, a gente fuma junto." Eu falei: "Não estou entendendo as perguntas." Ele falou: "Calma." Aí ele falou: "E você vai para a igreja?" Eu falei: "Vou." "E o que você faz na igreja?" Eu falei: "Eu canto lá na igreja, participo dos eventos. Às vezes eu já até fiz pregação." Aí ele falou: "O que é pregação?" Eu falei: "Você pega a Bíblia, vai lá na frente e partilha com o pessoal o que está escrito na Bíblia." Aí ele falou: "Você faz isso?" Eu falei: "Faço." Aí ele perguntou assim: "Seus pais vão para a igreja?" Eu falei: "Vão também." Eu falei: "Thiago, mas eu não estou entendendo tanta pergunta assim, cara." Ele falou: "Não, na verdade eu que não estou entendendo." Ele me respondeu. Eu falei: "Mas o que você não está entendendo?" Ele falou: "Não estou entendendo que diferença tem." Eu falei: "Que diferença tem o quê? Ir para a igreja ou não ir?" Eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Porque eu não vou para a igreja e eu faço tudo que você faz." Aí eu fiquei tão sem jeito, que ele falou: "Olha, Thiago, olha, mulher, meus pais não vão na igreja e eu bagunço. Seus pais vão e você bagunça. Eu mato aula, não vou para a igreja. Você mata a aula, mas vai para a igreja. Eu fumo, mas não vou para a igreja. Você fuma e vai para a igreja. Eu bebo, mas não vou para a igreja. Você bebe, mas vai para a igreja." Aí ele me perguntou: "Que diferença tem ir ou não ir?" Aí, sinceramente, foi como se fosse uma pesada assim no meu peito, assim, ó. Eu fiquei sem resposta. Saí com meus quase 17 anos com aquele barulho na cabeça. E eu estou contando essa história porque foi um momento onde eu não estava no retiro, eu não estava no encontro, eu não estava ouvindo alguém de Deus falar comigo, eu estava ouvindo um cara que me via todo dia. Deixa eu falar para você: se a pessoa que convive com você todo dia, ela não percebe que você é de Deus, então desculpa te dizer, você não é de Deus. Você está nas coisas de Deus, como eu estava, eu ia, eu participava, mas eu vivia como todo mundo. Se você ouve a música que todo mundo ouve, se você usa a roupa que todo mundo usa, se você faz o que todo mundo faz, você não tem diferença nenhuma entre quem vive nesse mundo, entre quem vai para a igreja e quem não vai para a igreja, porque você vive igual todo mundo vive. Então Deus te atraiu aqui nessa noite para eu te fazer essa pergunta, ou melhor, para eu te provocar a partir dessa palavra: renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. O que são as concupiscências enganadoras? Cada um tem a sua. Talvez a minha fraqueza não é a sua, o meu limite não é o mesmo do seu. Talvez o seu, o que é a concupiscência para você, por exemplo, é você ficar ali nas redes sociais falando dos outros. Aqui eu vou, aí aquilo te envolve, aquilo te inflama, aquilo te tira de você. Ou melhor, aquilo te dá um ar de justiça, um senso de eu estou certo. Isso é enganador. Fazer isso todo mundo faz. Falar mal dos outros, fofocar, mentir, viver como todo mundo vive. Todo mundo faz. Ouvir o que todo mundo ouve, dançar como todo mundo dança, não dá mais para nós.
não é para você. As coisas deste mundo, cadê os católicos aqui, cristãos? Levanta a mão, os católicos. Só quem é sério aqui, isso tem pouco, só vocês? Nessa coragem toda, com coragem, os católicos aqui, apostólicos romanos, isso é você, é para você essa palavra. Deus te deu uma fé para você viver a partir dela. Eu estava lá na Terra Santa, eu chegava, por exemplo, num estabelecimento muçulmano, porque na época não tinha um mercado como a gente tem aqui, o supermercado. Eu passei ali, qual é o mercado aqui conhecido aqui de Aracati, o maior que tem agora? Mateus? Damasceno, pronto. Lá não tem um mercado assim grande, como a gente. É para fazer propaganda? Não, é, pode ser também. Rony falou que super faz a propaganda. Mas lá não tem assim. Lá era assim: você tinha fruta no lugar, você tinha água, porque a água lá a gente não podia tomar, tem muito sódio, fazia mal, então você tinha que comprar os galões de água, leite. Então aí era no outro. Aí você ia comprar a mistura, né? Carne, frango, era em outro. Não tinha um lugar que você fosse, não. Então, às vezes a gente tinha que ir nos estabelecimentos comerciais dos muçulmanos. Por exemplo, quando eu chegava lá no horário dele rezar, ele parava tudo, tocava o moazinho lá, e ele na hora, não importava quem estava lá dentro, ele ia pegar o tapetinho dele, voltado para a Meca, ou seja, voltado para o Deus, o único Deus, não o Deus que eles adoram, mas aonde aponta ali a Meca, ele colocava o tapetinho dele, ele olhava e ficava ali, ele abaixava a cabeça, levantava, e eu ali esperando ele fazer a oração dele. Ele não tinha vergonha de mim. Às vezes a gente está com um texto que tem vergonha de rezar. A gente não anda com a Bíblia para conhecer a palavra de Deus. Como é que a gente quer uma vida séria com Deus se a gente não caminha perto dele? E aí nós somos então os católicos, apostólicos, romanos, amém, aleluia. Mas não é só para alegria, é por testemunho de fé, é para quem chegar, para quem se aproximar de você. Se você é um médico, seja um médico cheio de Deus. A vida é diferente, você tem que no mínimo ser diferente. Eu queria poder chegar perto de cada um e falar: querido, amada de Deus, qual é a sua profissão? Ah, eu faço tal coisa. Se faz igual todo mundo, não está valendo a pena. Ah, eu não tenho nenhuma profissão além de ficar na minha casa, ser mãe dos meus filhos e ser dona de casa. Se você é uma dona de casa, igual quem não tem fé, desculpa, você não está sendo uma boa dona de casa. Você não está sendo uma boa mãe. Ah, Tiago, você não sabe como é lá em casa. É muito exigente para mim. Acredite, eu sei como é em casa. Eu chego em missão, eu posso chegar 2 da manhã, eu tenho 2 filhos, Mateus e Isadora, uma de 11 anos, a Isadora, e o Mateus tem 4. 5h30 da manhã, entrada de férias agora, né? Dia primeiro lá em Cachoeira Paulista, entrada de férias. Mas se eu chegar 2 da manhã de missão, 5h30 da manhã eu já tenho que estar de pé, fazer café, abraçá-los. Eles perguntam se tem alguma surpresinha da viagem, da missão, mas eu tenho que estar inteiro com os meus filhos. Eu podia dizer, mas eu estava me gastando pelo reino de Deus, eu estava salvando almas por aí ao redor do mundo. Mas se eu não sou um bom pai na minha casa, se eu não sou presente ali para ajudar as coisas numa louça, para estender uma roupa, para cuidar do que precisa, antes de viajar, estourou o negócio lá do banheiro, eu fiquei lá umas 3 horas para resolver. Comprei peça e começou a vazar, e fecha registro, e pega a ferramenta, e arruma. E eu, cara, não sei se vai dar tempo, mas tem que dar, porque eu tenho que viajar, eu tenho que sair daqui. Então eu não estava descansando. Eu não estava, nossa, agora eu fui super renovado. Eu vim para cá, olha gente, que maravilha, eu estou super descansado para passar esses dias com vocês. Não, eu estava me gastando também na minha casa, porque para mim, porque não tem sentido uma pregação linda aqui, uma voz maravilhosa aqui, um grande momento de evangelização aqui, se isso não transborda na nossa vida. Então é por isso que a palavra fala: revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade.
Olha para quem está do seu lado aí, só para você acordar para ele e diga assim: é exigente ser católico. Não, fala de novo, do outro lado agora. É exigente ser católico. É exigente, né, gente? Não é fácil, não. Nós somos então os católicos apostólicos romanos, amém, aleluia. Mas não é só para alegria, é por testemunho de fé, é para quem chegar, para quem se aproximar de você. Se você é um médico, seja um médico cheio de Deus. A vida é diferente, você tem que no mínimo ser diferente. Eu queria poder chegar perto de cada um e falar: querido, amada de Deus, qual é a sua profissão? Ah, eu faço tal coisa. Se faz igual todo mundo, não está valendo a pena. Ah, eu não tenho nenhuma profissão além de ficar na minha casa, ser mãe dos meus filhos e ser dona de casa. Se você é uma dona de casa, igual quem não tem fé, desculpa, você não está sendo uma boa dona de casa. Você não está sendo uma boa mãe. Ah, Tiago, você não sabe como é lá em casa. É muito exigente para mim. Acredite, eu sei como é em casa. Eu chego de missão, eu posso chegar 2 da manhã, eu tenho 2 filhos, Mateus e Isadora. Uma de 11 anos, a Isadora, e o Mateus tem 4. 5h30 da manhã, entrada de férias agora, né? Dia 1º lá em Cachoeira Paulista, entrada de férias. Mas se eu chegar 2 da manhã de missão, 5h30 da manhã eu já tenho que estar de pé, fazer café, abraçá-los. Eles perguntam se tem alguma surpresinha da viagem, da missão, mas eu tenho que estar inteiro com os meus filhos. Eu podia dizer, eu estava salvando almas por aí ao redor do mundo. Mas se eu não sou um bom pai na minha casa, se eu não sou presente ali para ajudar a esposa numa louça, para estender uma roupa, para cuidar do que precisa, porque para mim, porque não tem sentido uma pregação linda aqui, uma voz maravilhosa aqui, um grande momento de evangelização aqui, se isso não transborda na nossa vida.